Olá, bom dia! Mais um diálogo de Dragon Dreaming, e do Gaia Education, para a gente falar um pouquinho da convergência do Dragon Dreaming com Gaia Education e também para a gente poder falar do novo livro do Gaia Education que está sendo lançado. Então quero convidar todos vocês a gente poder explorar um pouco essa porta. Eu sou Gustavo Machado, sou treinador de Dragon Dreaming, também sou treinador do Gaia Education, design e sustentabilidade e professor na UFRJ, no Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, na engenharia. E aí, cada vez mais, eu atuo nessa construção de pontes, né? Na gente compreender como que esses mundos podem convergir, como que a gente pode trazer metodologias, métodos, design para integrar e para a gente poder construir um mundo que a gente acredita, baseado em colaboração, baseado no ganha-ganha, que são vários princípios do Dragon Dreaming. Então, como que a gente pode ser mais colaborativo e construir mais pontes, e é para isso que a gente tem esse espaço do diálogos, para a gente poder expandir, aprofundar algumas questões do Dragon Dreaming. Então, hoje a gente vai estar aqui com a Lara Freitas. Lara é uma grande amiga, treinadora do Gaia, e vai estar aqui para falar com a gente. Estou esperando a Lara entrar. Olá, Lara! Seja bem-vinda. Vendo você aqui. Pode aceitar o convite para você entrar, para a gente poder começar esse bate-bola. E aí quero convidar vocês também, quem está entrando aqui com a gente, Laura, Zeca, bom dia, Carol, para vocês fazerem perguntas. Estamos eu e Lara aqui, né? Mas para vocês poderem também trocar com a gente, se colocarem e efetivamente fazerem perguntas, darem as contribuições de vocês também. Aí a gente tem mais uma roda de conversa e menos só uma conversa. Então, podem trocar aqui com a gente. Lara, não estou vendo você pedindo a solicitação. Acabei de ver aqui. Lara chegando. Beleza, Laura. Laura trouxe aqui que ela quer saber mais da dinâmica dos sonhos coletivos. Seja bem-vinda, Lara. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem agora, que estabilizou com o tempo pensando aqui, mas acho que agora te ouço bem. Você me ouve bem? Te ouço bem. Maravilha, tô vendo que a gente está com uma paleta de cores parecidas, sem combinar. Sintonia. Sintonia, sincronicidade. E aí, Lara, seja muito bem-vinda. Eu estava aqui falando para o pessoal que a gente vai falar sobre essa convergência do Dragon Dreaming com o Gaia Education, né, com o curso de Design e Sustentabilidade. E o Dragon é um método, uma metodologia, uma filosofia de vida, né, de colaboração, de ganha-ganha, e ambas, né, atuam para essa construção de um mundo novo. Então, a gente estava falando aqui, já venho trocando com a Lara há bastante tempo nesse sentido. A gente fez o TOT, o Trainer of Trainers do Gaia Education juntos. Então, a gente é treinador do Gaia Education juntos e está no Guedes, aí no Ecológico. E a ideia é a gente poder trocar um pouquinho com vocês e falar dessa convergência. Então, seja bem-vindo, Lara. Mas você tem várias outras atuações, vários outros processos que eu conheço muito bem. Então, quero te convidar a se apresentar para a gente, falar um pouquinho de você. Bom, é uma honra estar aqui nessa conversa, que é uma conversa além dessa missão, né, da gente estar trocando essas perspectivas, né, do Gaia Education, do Dragon Dreaming, em prol dessa missão, né, agora colaborativa que a gente está na campanha, mas também de estar contigo, né, que eu honro muito a sua jornada, em que a gente se cruza em muitos momentos, né, e agora mais recentemente, né, na tutoria do Guedes, como educador no Ciclo Gaia Viva. Então, assim, são muitas oportunidades da gente trocar e a gente está tecendo, né, esse novo, né, colaborando
com a troca de saberes, né? Se despertar para algumas perspectivas e da metodologia que pode ajudar nesses processos. Então, uma alegria estar aqui. Bom, a minha jornada aí vem começando pela permacultura e depois pelo encontro com as ecovilas. E desde então, né, é uma longa jornada de puro aprendizado e redesign da vida, redesign da profissão, redesign de tudo que eu conhecia até o momento de hoje, de continuar nesse redesign, porque os contextos mudam e a gente tem que ajustar as velas, né, integrar novas perspectivas. Mas nessa longa jornada, né, assim, encontrar outras metodologias como o Dragon Dreaming, né, e muitas outras que venho conhecendo, ajudam muito a gente realmente integrar isso na vida e a gente poder, né, fazer esse ajuste de vela de uma maneira mais apropriada possível. Nessa longa jornada, né, estou entrelaçada com Gaia desde 2006, desde 2005, quando foi lançado, começando pelo Ecovillage Design Education, né, trazendo para o Brasil, para São Paulo, para iniciar essa jornada, porque naquele momento estava nascendo o Ecobairro, o programa permanente, e a gente precisava preparar as nossas mãos, o nosso coração, a nossa mente, né, trocar o óculos, aprimorar, para que a gente pudesse impulsionar sustentabilidade urbana e regeneração, que era a missão naquele momento. Então, o Gaia começa, né, desde aí, depois chega, né, evolui para o Guedes, né, que é um outro programa, um outro formato, online, inspirado também nas 4 dimensões, em que a gente pode ter um aprofundamento, né, tem um complemento ao Ecovillage Design Education, já que a gente fazia presencial. Então, e hoje, né, fechando esse ciclo aí, respondendo ao nosso contexto de pandemia, né, chega também o ciclo Gaia Viva, que é uma versão do Ecovillage Design Education no ambiente online ao vivo, né? Então, e nisso tudo, né, tem toda uma tessitura que há uma década, né, está tecida também com o Dragon Dreaming. Então, também tem esse encontro, né? É interessante você falar, porque você fala da chegada do Gaia Education, né? 2005 em São Paulo, depois o Gaia Education vem para o Rio, e aí é interessante que eu chego no Gaia Education com o Dragon Dream, então é legal a gente falar um pouco dessa tessitura, porque eu participei da primeira turma que teve uma aula de Dragon Dreaming, que veio o John Croft da Austrália, ele estava fazendo todo um processo de trazer o Dragon para o Brasil, e daí eu em 2011 ali, calouro no Gaia Education, super na turma, aluno, engenheiro ambiental, querendo me reinventar, querendo me redesenhar. E aí vem o John Croft falando de ganha-ganha, falando de, né, sonho coletivo, círculo dos sonhos, que eu podia sonhar e celebrar. E aí eu lembro que foi uma das aulas mais impactantes para mim no Gaia Education. E aí eu falei, eu não sei direito o que é isso, mas eu sei que eu quero vivenciar isso. Eu sei que faz sentido para mim tudo que ele está falando, né? Ele está falando que a gente pode ganhar e ganhar junto, que a gente não precisa entrar em jogo de competição. E aí eu pensei, eu lembro, Lara, que quando eu estava ouvindo aquilo, eu falei, eu nunca gostei de jogo de competição, eu sempre achei estranho. E aí eu falei, é isso. Não sei direito o que é, mas é isso, faz sentido, né? E aí, desde então, eu, né, comecei a paquerar o Dragon Dreaming, e a gente começou a se organizar no Brasil, em vários lugares, e ter o aprofundamento que o John trouxe em 2013. E eu acho que tem essa paquera do Dragon Dreaming com o Gaia Education também, né? Do Dragon Dreaming começar a fazer parte do corpo do Gaia Education como método, como metodologia, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas queria dizer para vocês que teve esse encontro aqui no Brasil, né? Em 2011 com o John, eu fico muito feliz de estar lá, de participar, e foi um encontro para mim, porque hoje eu sou designer de sustentabilidade, sou treinador nisso, mas eu trago para a minha vida, né? Tanto no que eu me alimento, no que eu produzo, no que eu consumo, como que eu atuo, qual questão acadêmica que eu quero direcionar. Então, trabalhando com desenvolvimento social, mas trazendo as terapias, o cuidado.
Então, a minha sensação é que o Gaia Education e o Dragon Dreaming são muito transversais, né? Então, são projetos paralelos que conversam e dialogam. E aí eu acho legal a gente falar um pouquinho do Gaia Education para quem está aqui, porque quem está aqui conhece muito do Dragon Dreaming. Então, o Gaia Education é um curso de design e sustentabilidade para a pessoa poder sair como designer e se redesenhar, e redesenhar o mundo que ela conhece. Acho que a Lara pode depois falar um pouco mais, só que a gente tem 4 dimensões no Gaia, que é ecológico, social, econômica e visão de mundo. Então, a gente percebe que a sustentabilidade não está só conectada com a questão ecológica, é muito maior do que isso. A gente tem que redesenhar, perceber os nossos modos de produção e consumo. A gente tem cuidado social, compreender como que estão as nossas organizações e principalmente a nossa visão de mundo, que está atrelada à cultura, à espiritualidade, a camadas mais profundas, né? Então, quando a gente pode redesenhar todas essas camadas, a gente pode fazer diferente e construir um mundo mais sustentável, né, em todas as suas possibilidades. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho do Gaia. Lara, não sei se você quer falar um pouquinho mais também, porque você tem uma história maior do que a minha. Eu te encontro no meio do caminho, mas você vem antes. Não, e a gente falar, né, do que veio antes é muito importante, né? A gente, para olhar o futuro, é bom a gente, né, ter toda essa perspectiva dos que antecederam, né, nos antecederam. Então, o Gaia Education, ele nasce, né, de um consórcio de 23 educadores, né, que estavam em diferentes ecovilas no mundo, tecendo processos de educação, né, de entender como lidar com os relacionamentos humanos e essa relação com os territórios onde estavam inseridos. E o Gaia é um currículo, né, que reúne as melhores ferramentas, as melhores abordagens, as melhores metodologias para a gente tecer, né, tudo isso. Como que a gente evolui, como é que a gente compreende todo um desenvolvimento humano, né, a partir das nossas mudanças internas, da nossa preparação interna, desse primeiro solo, né, para depois a gente redesenhar, né, estar pronto para redesenhar o mundo ao nosso redor. Então, em diferentes contextos, né? Então, é um currículo super adaptável, está em diferentes partes do mundo aí. Muitos, né, países já realizaram, temos, né, um número enorme de participantes, né, de estudantes desse currículo, nesses, né, de 2005, quando foi lançado, até hoje, né, nas versões que a gente está fazendo hoje, temos mais de 25 mil pessoas, né, que se formaram com esse currículo. Então, e ele também, né, ao longo do tempo, ele foi evoluindo, né, ele foi, como, né, a gente vem dessa raiz de uma experimentação muito forte, né, do campo da prática, né, o que essas ecovilas estavam experimentando, o que, né, essas pessoas que estavam liderando esses processos trouxeram para o currículo. Ainda assim, ele é um currículo vivo, né, por isso que o encontro com o Dragon Dreaming é tão importante, né? Porque é E uma eu dessas acho interessante. definições, né, de Eu acho adicionar interessante isso que algo a você. mais. Sim, e eu acho interessante isso que você fala do currículo ser vivo do Gaia, porque o currículo do Dragon Dreaming também é vivo. Então tem essa coisa, para atuar na regeneração e na colaboração, precisa ser vivo também, né? É aquela coisa, aquela ideia que a gente tem das organizações fechadas, estáticas, e a gente precisa ser resiliente. E aí eu lembrei dos princípios do Dragon Dreaming e do Gaia que são convergentes, né? A gente tem os 3 princípios no Dragon Dreaming, que são crescimento pessoal, ou seja, a gente está sempre se desenvolvendo. O segundo, que é o fortalecimento ou construção de comunidade. E fortalecimento de comunidade, a gente está dizendo do grupo, da organização, da instituição, né, daquela egrégora, ou seja, daquele grupo que a gente está atuando. E o terceiro, que é o serviço à terra, ou seja, o cuidado com a terra. E esses são 3 princípios do Dragon Dreaming, mas que são 3 princípios de um projeto Gaia. Então, como que são métodos, metodologias, filosofias de vida, ambos, que convergem e que conversam, né? Então, trazendo um pouco disso, eu acho que é legal, eu estou aqui conversando com você e relembrando algumas coisas, porque o Dragon Dreaming é muito prático, né? Os cursos, a metodologia, a gente precisa aprender na prática. E o Gaia também. Então, o Gaia é vivencial, ele é extremamente prático e tem as vilas, né? E aí, se você quiser falar um pouquinho sobre as vilas e como que o Dragon chegou, e eu queria trazer para vocês. A gente está falando que são 2 metodologias supervivenciais, mas a gente está aqui para falar do livro,
porque tem os livros que são teóricos, a gente vai falar um pouco sobre eles, e eles são arcabouços incríveis para apoiar o processo prático também. Mas se quiser falar um pouquinho das vilas, Lara, como que a gente tem feito com as vilas, com Dragon Dreaming? Como, né, eu falei, o Gaia nasce, né, das práticas e é composto um currículo, né? Nada mais natural do que a gente praticar todo esse conteúdo, né? Então, durante a tessitura do Gaia, a gente tem o campo, né, de como a gente realmente experimenta, né, vivencia cada um dos conteúdos, as ferramentas, né, que são propostos durante a jornada. E a gente tem os grupos de design, né, onde é um espaço, né, de grupo em que a turma, né, atua, e a gente chama de vilas, porque nasce em São Paulo, então os pequenos grupos, né, a grande cidade, as vilas da cidade, então foi uma inspiração que veio daí. Então a gente também, né, a vila também é um espaço comunitário, né, então como que a gente experimenta? E aí a gente vem desenhando, vem utilizando, né, a jornada do Dragon Dreaming para inspirar esses passos a serem dados dentro da vila, né, para que esse grupo, né, os integrantes enxerguem qual é a ação, né, que eles gostariam de executar, aplicando todos os conteúdos das 4 dimensões do Gaia. E aí começa, né, por toda a jornada do Dragon Dream, primeiramente sonhando, né? Então, o espaço do sonhar e assim evoluindo em cada um dos passos, né? Então, isso levando ao grupo, né, a amadurecer até efetivamente chegar a definir, né, a planejar, a realizar e a celebrar a sua ação, né, passando pelas 4 dimensões, mas guiado, né, com esse fio condutor do Dragon Dream. Muito bom te ouvir, Lara. Eu não sabia a origem das palavras das vilas nos grupos de projetos. Acabei de aprender aqui com você. Então, tive um ahá, tive um insight, a gente fala no Dragon Dream. Então, agora eu entendi a origem do nome das vilas. Eu já estava acostumado com o nome, né? Muito legal. A gente E está falando de comunidade, né? é, De onde a gente habita. E nas cidades, como foi um currículo que foi traduzido, né, para o ambiente urbano, essa relação muito fina, né, de aterrarmos, né, onde pertencemos, né, onde o nosso cotidiano está assentado, né, são nos bairros, e os bairros em São Paulo estão Vila Mariana, Vila das Belezas, então essa inspiração veio realmente daí. muito bacana, muito bom saber. E aí, assim, a gente está falando aqui do Dragon e do Gaia, mas eu e a Lara, a gente também tem um diálogo muito profundo nas águas. Eu trabalho com as águas, saneamento ecológico, Lara também. Então a gente se encontra aí, tem os ecobairros em São Paulo. Então são encontros, né? Pontes de convergência. E aí eu estou falando tudo isso porque, de alguma forma, o Dragon Dreaming ele está apoiando os cursos do Gaia, né? As vilas no Rio de Janeiro e em São Paulo também, e ele também está transversal agora no ciclo Gaia Viva, também apoiando as vilas no online. Então, como que o Dragon tem sido um método, uma metodologia que ele tem chegado, e ele tem sido, como você falou, né, Lara, um grande corrimão nas vilas do Gaia para apoiar os grupos. Então, para poder trazer convergência, para os grupos poderem saber quais são os seus sonhos, como que eles querem caminhar juntos. Então, a gente não usa a metodologia toda certinha. A gente traz um guia para que os grupos possam saber o que faz sentido e que eles possam utilizar a metodologia da forma que conversa com eles, né? Mas o Círculo dos Sonhos normalmente acontece em todas as vilas. Então é algo que já está meio instaurado, assim. Eu acho que os outros passos é meio maleável, né, Lara? Mas o Círculo dos Sim, não, Sonhos, ele já traz um diálogo profundo, assim. não, é sempre um convite, mas também sempre com a porta aberta, né, para adicionar as vivências também que cada integrante do grupo traz para esse processo, né? É uma tessitura que combina, né, converge aí possibilidades, né? Lógico que o convite, a gente traz esse fio condutor que é para dizer o seguinte, olha, garanta um espaço de escuta, né, dessa preciosidade que é sonhar, que é fazer esse encontro, né, de visões, né, de sentimentos, né, da onde a gente está partindo. Então, a gente convida, mas realmente ter-se junto às experiências que cada um traz na bagagem, né, e o que é mais apropriado para essa alquimia que acontece nos grupos de design.
sim. Tem E uma aí, combinação, né? Por isso que é vivo, sim, né? sim. E aí a gente está falando, né, dessa questão prática, e aí como que a gente pode fazer as metodologias conversarem, dialogarem. A gente está aqui para trazer isso para vocês. Então, quem está aqui no chão do Dragon Dream, eu convido a saber mais do Gaia Education, a ir na página, a conhecer mais a gente. Eu que visto, né, os dois sapatos, e aí eu visto alguns sapatos, seja questão acadêmica, Águas, Dragon Dreaming, Gaia Education, porque a gente precisa de muitas inovações, de muitas mudanças e a gente precisa caminhar junto, né? Então, no Gaia a gente fala isso. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. E a gente está vivendo um momento que a gente precisa ir longe e rápido. Então, a gente precisa ir junto, mas a gente precisa fazer sinergia, colaboração. Então, é isso que a gente fala um pouco no Dragon, Lara, mas isso converge completamente com Gaia Education. E eu acho que isso converge com o tema do que a gente está querendo trazer hoje, né? Que é o financiamento coletivo para que os sonhos possam vir para a matéria. Então, a Laura falou, ela trouxe uma pergunta aqui, eu queria conversar um pouquinho com isso, que ela falou sobre mais da dinâmica dos sonhos coletivos. Eu não sei exatamente o que você está falando em relação a isso, Laura, mas eu vou trazer para esse chão, para o chão dessa live. Porque a dinâmica dos sonhos coletivos, eu acho que você está falando do círculo dos sonhos, talvez, né? A gente fazer o círculo dos sonhos, ouvir as vozes de todos. E eu queria falar de um outro lugar, que no Dragon Dreaming a gente fala do everywhere, do todo quando. Então, é um espaço em que a gente pode conversar com os nossos sonhos, que tem um sonho coletivo, e que a gente acessa esses sonhos. E a gente entende que esses sonhos são os sonhos da Terra, que não são que os nossos sonhos individuais, eles estão conversando com esse sonho coletivo. E aí eu estou falando tudo isso para vocês por quê? Estou falando tudo isso para vocês por causa do livro. A gente está aqui para falar do livro do Módulo Ecológico que está saindo, mas esse livro não é um sonho nosso. Esse livro é um sonho da Terra. É um sonho tanto do Dragon Dreaming quanto do Gaia Education, porque são pessoas que conversam muito. E é um sonho que foi meu lá atrás. Então eu lembro, Lara, eu lembrei aqui agora falando com você com a pergunta da Laura, então como que a gente pode ser atravessado? Porque eu fiz o curso do Gaia Education em 2011, em 2012 teve a conferência aqui no Brasil, né? E aí teve o Gaia Home, que era aquele espaço do Gaia. E o John falou lá sobre Dragon Dreaming, que ele queria fazer o livro do Dragon Dreaming. E lá estavam falando dos Four Keys, né? Que são as 4 chaves, são os 4 livros do Gaia Education que estavam em inglês e que não tinham tradução. E eu lembro naquele momento de pensar, por que, que não tem eles em português? A gente tinha que traduzir isso. E daí eu falei, esse é um sonho que devia vir para a matéria, né? Para trazer mais transformação, tanto na África, quanto em Portugal, quanto no Brasil, porque estar em português é chegar no mundo, né? Não é só chegar no Brasil. Só que era um sonho meu e eu não sou editor, então assim, eu falei, opa, isso é importante, mas não me movimentei. E acho que outras pessoas pegaram esse sonho, tocaram ali e falaram, opa, esse é um sonho da Terra. E aí a Roça Nova, né, a editora Roça Nova, uma gaiana apoiou todo esse processo. Uma não, alguns gaianos, né, também beberam desse sonho, entenderam que era importante não só a prática, mas a teoria. Uma teoria que fica disponível para qualquer pessoa que queira acessar. E aí, esse é um sonho de muitos gaianos, das 4 chaves que estavam em inglês estarem em português, para chegarem nas pessoas, né? Para poderem alcançar mais pessoas, mais corações, para a gente ter mais transformação no mundo. E aí a gente tem apoiado em rede, várias iniciativas têm apoiado os 4 Keys virarem as 4 chaves, ou seja, a gente tem os livros traduzidos. E esse processo começou em 2016. E a gente está agora no último livro, que é o do módulo ecológico. Então, já falei aqui bastante. Lara, passo aí para você falar um pouquinho do livro. É só porque eu me conectei com esse sonho comum e daí percebi assim, a gente não está falando da gente, a gente não está falando do Gaia nem do Dragon Dreaming. A gente está falando de transformação coletiva, né? E desse sonho comum de sustentabilidade. Não, essa é um ótimo sonho, né? Aqueles sonhos assim que, né, faz bater forte o coração. Realmente, assim, né, toda
todo esse conteúdo, né, que foi gerado a partir do currículo, né, e o currículo se desdobrando nesses livros, né, que são chaves aí, cada uma das dimensões, realmente chegou o momento, né, do ecológico. Eu estou com a versão em inglês aqui comigo. Ah, você pode mostrar para gente, para todo mundo ver. A Lara já é toda, né, organizada, E ótimo. Fala. enquanto não tinha em português, ele ficou sempre pertinho aqui, porque realmente, assim, as várias perspectivas, né? Aquela campo da inspiração, da gente realmente não só ter as dimensões, mas né, o que contém cada uma delas, quais são as melhores inspirações, que caminhos já foram percorridos, né? No caso do ecológico, né, trazendo assim, né, os princípios, né, quanto a permacultura colabora com esse processo todo, o quanto um design integrado, quais são esses princípios de um design integrado, tudo que percorre, né, que abarca a dimensão ecológica, vários pensadores, praticantes, né, trouxeram para esse livro, né, para realmente dar sustentação, né, mais um passo dentro, né, dos vários passos para o Gaia, né, vir para o currículo do Gaia Education vir para o mundo, né, o livro também ele suporta, né, ajuda, né, a inspirar perspectivas, novos caminhos, formas da gente redesenhar esse mundo. Então ele é uma grande coletânea de várias perspectivas. Temos aí 2 brasileiros aqui que também compuseram, né, artigos, né, para compor o livro. Então, muito interessante isso também, né? Então, a gente tem a visão de fora, mas também tem algo nosso. E é uma diversidade de perspectivas que realmente ajuda a gente cuidar desse corpo planetário, né? Ajuda a gente entender nas várias dimensões como que a gente cuida a partir de si, né? A partir do outro, a partir da comunidade, como é que a gente pode fazer diferente. Então, a tradução, né, chega em muito boa hora. A gente está num cenário assim, né, que a gente precisa de todos os recursos para colaborar com esse redesenho. Então, é mais um impulso. Então, a realização, né, a concretização desse sonho vem em muito boa hora, chega na nossa realidade em boa hora. Né? E eu acho que o livro, como você falou, né, são chaves. Então, tem várias chaves lá para a gente se abrir. E aí a questão, nesse livro, né, do ecológico, do módulo ecológico, tem um título aqui, eu tenho que abrir. Duas coisas que eu queria falar, né? Os editores desse livro, né, na versão em inglês, é o Christopher Maher e o Max Lindegger. São 2 pessoas assim, né, que teceram o currículo do Gaia, né? São 2 pessoas que estão intimamente ligadas, profundamente ligadas, né, a toda movimento de ecovilas. O Max, ele é da ecovila Crystal Waters, na Austrália. E o Chris, ele mais americano, mas ele trouxe, né, dessa experiência, né, prática, ele traduziu isso para o ambiente acadêmico. Então, foi um primeiro movimento que ele fez, muito interessante, e que daí desdobrou, né, ele foi desdobrando até chegar no currículo do Gaia, até chegar, né, depois numa evolução, né, depois de alguns anos, no currículo do Guedes, né, todos baseados nas 4 dimensões, né, lembrando que o primeiro programa foi o Ecovillage Design Education, e depois o currículo do Guedes, também com as 4 dimensões, primeiramente para a Universidade, né, Livre de Barcelona. Então, que foi a primeira aplicação do Gaia Education, né, do currículo online. Então, eles estiveram nesse processo como um todo e trazem essa chave também na dimensão ecológica a partir do livro. Então, assim, são facetas que vão evoluindo e vão desdobrando, né? Quando aquela brincadeira que a gente estava falando, que tem essa questão que é viva, né, e evolutiva, e que vai trazendo mais perspectivas que colaboram para esse redesenho, né, para a gente ter realmente estar, né, com o coração e as mãos prontas para avançar nesses novos caminhos. Então, assim, a gente sente que ele é uma evolução desse processo como um todo. Então, e aí incluindo mais perspectivas que, né,
colaboravam, né, com essa visão, com esse contexto. Então, mais, né, educadores, mais praticantes, né, de outras ecovilas compõem todos esses conteúdos que essa chave da dimensão ecológica traz. Então, assim, só para lembrar e honrar, né, os que vieram antes, então, Claro. nomear. Claro. E E aí um o outro nome do livro, aspecto eu muito. peguei aqui em português, né? Porque a gente está acostumado com o nome em inglês, que é o Design de Habitats Ecológicos, Construindo um Sentido de Lugar. E aí a gente quer falar um pouco do livro para vocês, convidar vocês para participarem. Mas não é à toa que estamos eu e Lara aqui, porque a gente está como tutores do módulo ecológico no Guedes Online, né? E a gente tem atuado muito na questão ecológica. Então, só para trazer para vocês, quando eu falo que a gente atua com as águas, a Lara com o ecobairro, eu com soluções baseadas na natureza, com saneamento ecológico, com comunidades tradicionais, a gente percebe a relevância e tem atuado, né, na prática no módulo ecológico. Então, a importância da gente ter referenciais que podem trazer essas chaves, que podem abrir essas portas em outros planos. E um deles é o plano acadêmico. Porque quando a gente está com livros, artigos que referenciam o que está acontecendo e as práticas que a gente acredita, a gente pode possibilitar fortalecimento de políticas públicas, de projetos, de ONGs, instituições, para que essas tecnologias inovadoras possam ser implementadas. Então, tecnologias sociais, tecnologias que sejam construídas junto com a comunidade, junto com a sociedade civil, para que sejam efetivamente incorporadas. Então, o próprio livro também aponta um pouco esse sentido das tecnologias que sejam descentralizadas, que sejam sustentáveis, que possam estar nas comunidades, nas vilas, nos bairros, né, Lara? Nos ecobairros. Então, como que pode ser em um outro prisma que a gente não está acostumado? Circular, de design sustentável, descentralizado, de fácil acesso, que possa efetivamente chegar nas pessoas. Assim, contando um pouquinho assim, né, uma composição mais específica do livro, né, tem uma grande introdução aí, dando uma perspectiva mais geral, uma panorâmica, uma visão, né, uma introdução ao design de ecovilas, o que tudo isso significa, né, que a gente está vivenciando, os vários estilos de vida e a nossa relação, né, com as questões e as estratégias climáticas, a importância, né, da gente se transformar mais agregando resiliência nesse processo, né? Como é que a gente desenvolve resiliência e como isso tudo tem uma perspectiva intercultural, né? Em cada contexto e em cada realidade, né? Tem uma tradução específica, esses grandes princípios, né? Essa forma de abordar, né? Depois a gente mergulha, né? Nas construções ecológicas e aí as mais vernaculares, né, as construções mais tradicionais, quais são esses princípios, né, que abarcam isso, mas também um desenho ecológico, né, das construções para diferentes climas, para diferentes situações. Então, várias perspectivas em cada um. Olhar também para a produção local de alimento, né, como que isso, né, tece junto, né, a gente estava falando, né, de cuidar do corpo planetário, né, mas o grande corpo planetário é formado por esses corpos menores, né? Como é que a gente se alimenta de uma maneira saudável, de uma maneira que respeite o restauro do solo, né? Que promova e cuide da fertilidade do solo. As várias escalas aí que estão os sistemas nativos, né? Então os povos originários, inspirações dos sistemas de agricultura que vêm desses povos. Mas também como que a gente cuida de energia e infraestrutura, né, essa base de suporte, né, do habitat, como é que a gente pode cuidar disso, os sistemas mais eficientes, né, quais são as tecnologias apropriadas, o campo da água, né, como que o manejo integrado da água, né, como que as wetlands colaboram com esse processo, os sistemas de tecnologia renovável. Então, uma grande panorâmica, né, percorrendo esses diferentes temas. E aí a gente tem o Michael Shaw, que é também uma grande referência, que construiu, também colaborou com toda a construção desse currículo do Gaia. E aí, um outro tema que é restauração mesmo, né, da natureza, como é que a gente restaura o sistema novamente, né, principalmente a gente está aqui
muito em ambientes urbanos, né, em que esse mundo natural foi empurrado, né, para fora da cidade, né, como é que a gente reintegra novamente e como que a gente pode aprender com as diferentes restaurações, como de Auroville, por exemplo, né? Auroville é uma ecovila assim muito inspiradora, que nasce de um platô totalmente degradado, né? E restaura todo o seu sistema. Então, assim, como é que a gente entende melhor isso? E aí entender também a gente como corpo planetário, né? E como que a gente entende todas essas energias. E aí o último capítulo aí que a gente tem é o design integrado mesmo, né? O design ecológico integrado e os princípios, a permacultura, como é que a gente entende isso do micro ao macro, os sistemas agroecológicos, o desenho, o fluxo, né? Então, tudo isso está dentro desse grande publicação que é o Forkey da dimensão ecológica, né? Então, como que a gente desenha o nosso habitat, como é que a gente aprende, né, como sistemas naturais funcionam novamente, a gente integra isso para pensar, né, soluções, caminhos a partir dessa perspectiva. É E aí, um pouco sim, por aí, né, que a gente vai poder saborear, né? E lógico que assim, eu só falei uma pontinha do iceberg, né? Cada artigo assim é muito profundo, né? Que traz vem totalmente do campo da prática aí, né? Integrando a teoria, mas a partir de uma experimentação muito forte, né? Que é essa raiz que o Gaia tem, né? Que é vir desse campo, desses laboratórios, né, trazer, organizar e oferecer esses conteúdos. maravilha. Vamos te ouvir aí, Lari, você falar um pouquinho do livro. E aí, já dentro do Dragon Dreaming, queria fazer um convite genuíno para vocês. Então, quem conhece a metodologia sabe do que eu estou falando. A gente tem um sonho em comum e a gente não pode fazer esse sonho sozinho. A gente precisa da ajuda de cada um de vocês, da rede de Dragon Dreaming, para a gente poder materializar e fortalecer a impressão e a tradução dos livros. Então, a pré-venda dos livros, né, do Ecológico, ela está aberta. Ela fica aberta lá até o dia 25 do 11, né, de novembro. E a gente quer fazer o convite genuíno de vocês, com vocês, para vocês contribuírem, fortalecerem e apoiarem o lançamento do livro. E aí, como que a gente pode fazer isso? Então, a gente está aqui, eu já comprei meu exemplar, meu traduzido, mas a ideia é que a gente possa comprar como rede. E se todas as redes que atuam com ganha-ganha, com colaboração, com essa construção desse mundo novo, né, divulgarem, apoiarem, fortalecerem, a gente pode efetivamente pagar os gastos da tradução, da impressão e o livro também ser sustentável. Então a gente está aqui com um objetivo, com um sonho comum, e a gente quer chegar nele, bater nele, da gente comprar 200 exemplares pela rede Dragon Dreaming. Porque aí o livro vai vir com uma capa do Dragon Dreaming para quem comprar o livro pela rede. Isso fortalece a nossa rede, isso fortalece o Gaia Education, isso fortalece o mundo que a gente quer construir. Então, eu quero convidar vocês que estão ouvindo a gente, compartilhem a live, compartilhem a ideia, né? Se puderem, se interessarem, comprem o livro, comprem na página do Dragon Dreaming. Então, tem aí na bio do Dragon Dreaming, quando vocês entram no link, tem algumas caixinhas lá e a primeira tá para comprar o livro. E aí vocês podem comprar o livro, um exemplar, que está por volta de R$ 53, ou vocês podem, já com desconto, né? A Lara pode falar um pouquinho mais sobre isso, ou podem ser comprados 10 exemplares diretos, que aí o valor é menor e ele fica em R$ 42,60. Eu diria que também é um ótimo presente de Natal para você poder presentear a sua família e você gerar mais sustentabilidade nas relações. Então, estou aqui fazendo um convite genuíno, mas uma venda casada, porque acredito mesmo nesse mundo novo que a gente está criando e como apoiador de todo esse processo. Então, a gente quer fazer esse convite para vocês poderem contribuir, para vocês poderem participar, para vocês poderem se engajar como rede Dragon Dreaming, apoiando o Gaia Education, mas apoiando esse mundo que a gente quer, né? Essa transformação. Então, poderem compartilhar a live, poderem compartilhar o link, poderem compartilhar na página de vocês, isso faz uma grande diferença. Especialmente quando a gente está falando de algo novo que a gente acredita, que é por amor e que faz o nosso coração cantar. Então, acho que é legal a gente também falar um pouquinho,
Lara, da questão do financiamento coletivo, você deu essa ideia, eu acho que esse livro começou assim, né? Então, se você quiser falar um pouquinho também de como você vê, de como que a gente pode se apoiar. Eu fiquei te ouvindo agora, né, e lembrando que a gente precisa, né, impulsionar ações regenerativas no mundo. E essas ações são de diferentes naturezas, né? E às vezes a nossa mão alcança comprar um livro, né? A nossa mão alcança comprar um livro. Mas se eu não alcança nesse aspecto, né, como é que a gente se colabora, né, para, de alguma maneira, a gente estar nutrindo esse processo. Então, o compartilhar, às vezes, é uma ação pequena, mas é uma ação muito importante. E tudo que a gente está falando em termos de sustentabilidade e regeneração, a gente está falando do sustentar, né, do cuidar. E a gente não vai ser uma ação única que a gente vai dar conta disso. Então, a gente lembrar também que a gente pode fazer todo dia esse movimento, né, de regeneração. Então, de apoio, né, de aprender como que a gente faz isso junto, e junto fazer isso todo dia. Né? Então, assim, às vezes não dá para a gente chegar no sonho numa única ação. A gente precisa sustentar essa ação aí. Então, é um chamado também, né, para a gente olhar um pouquinho, sabe aquilo que a gente fala, olha, vamos integrar isso, todo dia eu compartilho com converso com alguém, eu ainda não contei essa história, então, né, convida amigos, convida a família, né, inspire outras pessoas também a se engajarem. Né? É um movimento contínuo, né, para a gente aumentar essa força, né, que a gente tem, né, do compartilhar, de semear, né, a regeneração e sustentá-la. Né? Então, a gente lembrar que isso depende não de uma ação única, né, mas de uma sustentação permanente. Então, durante esse processo, né, integre isso. Hoje eu vou dar mais uma compartilhada, hoje eu vou falar com mais alguém, eu vou contar essa história para alguém que eu não contei ainda. Então, é um chamado também a gente perceber desse movimento que é a regeneração. Né? Essa sustentação do semear, do cultivar, do regar, de manter esse solo fértil. Então, isso também tem que ser traduzido nas nossas ações. Né? Então, não é algo fora de nós, né? É algo que a gente precisa incorporar e fazer isso de uma maneira mais continuada. Incorporar isso de uma maneira que faça parte. Né? Se eu acredito que eu quero realmente esse mundo novo, né? Que eu quero que seja diferente, então também eu tenho que fazer um passo diferente. Então, que é sustentar por um longo prazo até esse sonho, né, chegar completamente na realidade. Então, esse é o convite para a gente entender que às vezes a gente está falando, né, do plantio de árvores, estamos falando da água, mas às vezes a gente está falando também de um movimento interno que a gente tem que fazer. Então, essa ecologia, essa natureza, fazer um movimento que cuida, né? Fazer um movimento que realmente sustenta aquilo que a gente quer ver. Então, assim, Maravilha, Lara. o que eu vi me inspirou, né, a trazer essa perspectiva que é integrar isso dentro de nós, né, e não fora. Claro. E aí você está falando, a Yara falou aqui para gente que os dois autores brasileiros com artigos no livro são a Erian Osório e Diogo Alvim, né, que são também da equipe do Gaia, que atuam aí na organização, que atuaram de várias formas. Então, honrando eles, que bom que eles estão no livro, não sabia que eram eles dois, fico feliz de saber. E ela colocou aqui que pode comprar pela Rede Dragon Dream na página da Roça Nova ou no link da Bio. Então, quem quiser pode ver aqui. Yara, eu vou pedir para você botar lá quando a live estiver disponível para as pessoas poderem acessar, né, no comentário, tá? Então, gente, é isso. A gente queria convidar vocês a colaborarem, a participar, né, a se engajarem com a gente, para a gente poder fortalecer esse sonho. É um convite genuíno. E aí a gente está nesse processo de ver esse último livro nascendo, a gente poder ter os 4 livros em português, e isso vai trazer muita transformação. E aí, Lara, queria convidar a gente a poder também fechar, trazer perspectivas, mas eu queria, antes disso, eu falei, a gente fechar em perspectivas, e eu lembrei que o primeiro livro, né, ele veio de um financiamento coletivo para efetivamente traduzir o livro.
acessando toda a rede do Gaia Education, acessando as redes de colaboração, e a gente continua fazendo isso. Então, eu e Lara, a gente está aqui como apoiadores do projeto. A gente não é editor, a gente não participa, a gente não tem nenhum lucro envolvido. A gente simplesmente acredita nesse projeto e está aqui apoiando. Como treinadores, como Dragon Dream e como Gaia Education, como participantes dessas duas instituições, dessas redes de colaboração, né? Mas eu queria correlacionar um pouco com o Dragon Dreaming, porque o Dragon Dreaming tem a captação empoderada de recursos, né? Então tem um curso, tem uma metodologia para a gente poder captar recursos e fazer os nossos projetos acontecerem. E para isso, há várias adaptações, né? Então, o financiamento coletivo é uma forma de captação empoderada de recursos, a gente poder acessar as nossas redes, a pré-venda é uma outra possibilidade, uma releitura disso, é a gente poder, através da rede, fortalecer um projeto. Então, a gente quer convidar vocês a viverem essa captação de recursos coletiva e o fortalecimento de um sonho comum junto com a gente, seja nesse projeto do livro, também estimulando vocês nos projetos pessoais de vocês. Para pensar em algum projeto, algum sonho que você quer colocar no mundo, e às vezes a gente para no ponto de achar que a gente não tem dinheiro. Mas a gente tem uma rede de apoio. A gente tem uma rede que pode fortalecer e fazer esse sonho acontecer. Então, se trata mais de comprometimento e menos de dinheiro. Se a gente sabe acessar, se estruturar e se organizar, a gente pode criar o mundo que a gente quer. E é isso que a gente fala e que a gente atua no Dragon Dream, né? Então, Lara, queria te convidar a trazer, se você quiser trazer algum fechamento, alguma fala de perspectiva, seja do livro, seja do Gaia, seja de você, para a gente poder fechar esse momento. Muito bom ter você aqui com a gente, muito bom a gente falar dessa convergência, dessa troca, e a gente poder estar se apoiando. Eu acho que a gente está fazendo na prática o que a gente fala, né? Exatamente, a gente está dando um passo, né, para convidar para que outros também deem. Mas falando de financiamento coletivo, né, ontem a gente estava no ciclo Gaia Viva com o Guilherme Lito, falando de novas economias. E a gente estava olhando o bolo da Rede Henderson e olhando, né, a faixa, né, a fatia, a grande fatia que compõe esse bolo de economia e solidariedade. Então, é muito importante, né, essa movimentação para criar os novos caminhos, né, o novo mundo. E essa economia é muito importante. E o financiamento coletivo, né, tem feito muito a diferença, né, para nutrir essa economia. Então, assim, a gente correlacionar, né, esses movimentos que a gente está fazendo, realmente eles ajudam a criar o novo, é que o novo se estabeleça. Então, quanto mais força a gente reunir, né, mais a gente enraiza, né, esse novo no mundo. Então, eu falo, te ouvindo assim, parece que eu estava assim, num ouvido você e no outro Lito, rememorando que a gente estava conversando ontem no ciclo Gaia Viva. Então, assim, realmente que a gente possa praticar o máximo possível, né? Que a gente possa experimentar na prática aquilo que a gente realmente quer ver. E também para terminar, eu acho que esse encontro, né? Eu e você aqui conversando sobre o livro, né? Também uma oportunidade das pessoas conhecerem a gente um pouquinho mais, mas também as pessoas conhecerem o livro, a gente sabe que vai mover muita coisa aí no mundo. Então, a gente está aqui muito interessado que outras pessoas possam, né, acessar esse conhecimento, acessar essa possibilidade. E que quando a gente faz um movimento, a rede toda se move. Né? Então a gente está movendo um pouquinho e vocês aí que estão nos ouvindo, movam mais um pouquinho e a combinação de toda essa movimentação, né, faz uma grande diferença no mundo. E é isso, um prazer enorme estar aqui conversando sobre isso. Eu agradeço o convite e é sempre muito, né, quando a gente está junto é um pouco aquilo que os nossos mestres falavam, né, se não é divertido, não é sustentável. Então, é sempre uma conversa boa contigo e sobre um assunto importante, né? Uma conversa significativa. Então, isso aquece meu coração e faz muito sentido para mim.
Maravilha, Lara. Grato pelo convite. Bom estar aqui como treinador de Dragon Dreaming e do Gaia Education e ter você aqui comigo. Bom a gente fazer essa conversa sem muita estrutura e a gente aceitar esse convite de apoiar, né, o lançamento do livro e se jogar, e se entregar aí no fluxo e poder estar aqui de forma livre falando de algo que a gente acredita. Então, também queria estimular quem está aqui com a gente, quem chegou até o fim com a gente, fale do que vocês acreditam, se permitam viver os sonhos de vocês. A metodologia do Dragon Dreaming, ela fala disso, da gente poder colocar os nossos sonhos para fora e da gente contar com os grupos, com os coletivos para fazer eles acontecerem. Então é isso que a gente está fazendo aqui com esse livro, é isso que eu convido vocês a fazerem nos projetos, nos sonhos pessoais de vocês. E é isso, a gente tem os diálogos de Dragon Dreaming, eles acontecem aí, trazendo vários temas para a gente aprofundar, compreender as convergências, as pontes. Então estejam com a gente aqui, acompanhem a gente e a gente vai se fortalecendo ao longo da caminhada. Lara, muito obrigado. A gente segue em contato, obviamente. Adorei entender mais sobre as vilas e saber o significado histórico, a etimologia da palavra e que a gente possa fortalecer mais esse projeto. Fica o convite genuíno a cada um de vocês. Eu lembrei de uma coisa que eu vou precisar falar. Eu lembrei da sua fala, né, quando você esteve conosco falando sobre o Dragon Dreaming no ciclo Gaia Viva. E o que você falou sobre o sonho? Pra gente sonhar? Falei que... Nossa, deixa eu segurar. Mas eu falei que as pessoas que acreditam nos seus sonhos são pessoas perigosas. E a gente quer um mundo de pessoas perigosas. A gente quer um mundo de pessoas que acreditem nos seus sonhos e que transformem os seus sonhos em realidade. E principalmente que estejam conectadas com o sonho da Terra, né? Que sejam pessoas perigosas no ganha-ganha, para a gente fortalecer esse sonho maior. Bom você relembrar. Pessoas perigosas sonhando grande. Né? Esse sonho com a Terra, mas um sonho grande. Então, esse é um grande sonho do nosso momento. E vamos realizar. Maravilha. Gratíssimo. Grato, pessoal, quem está aqui com a gente. A gente segue em contato. Beijos.